Sal da terra é o nosso tema. Mas quando a gente pensa no sal, antes da gente entrar na questão bíblica, no contexto bíblico do tema, eu queria perguntar para vocês, quando a gente vê sal, o que vocês lembram? Eu fui ler algumas coisas e fui logo vendo a primeira coisa que eu lembro. Será que não está ligado? Espera aí. Agora, isso. Curiosidades praticadas pelas nossas avós, isso com relação ao sal. E aí, quando eu peguei, elas falavam, minha mãe também falava, o sal é antisséptico, é cicatrizante, é conservante, torrado e bebido com água quente alivia a indigestão. Gente, isso eu não sabia. Mas vai que dá certo. Na hora do desespero, a gente tenta tudo. E a outra coisa aqui que eu acho que é impossível que alguém ainda não tenha feito, que é gargarejar com água salgada, trata as dores e inflamações da garganta. Gente, se dá certo ou não sei, mas eu já fiz. Eu acho que dá certo, Eu nem me lembro, mas eu já fiz. Mas também, o sal não é só para esses fins terapêuticos, Existem outras coisas também que o sal ajuda. Se eu te mostrar essa foto aqui, ó. Estou pegando pesado, às 8h26 da noite. Mas quando a gente olha para essa foto, a gente, meu Deus, que delícia! Esse churrasco super temperado, assim com aquele salzinho, aquele sal grosso, que delícia! Além de ser gostoso, o aroma vai longe. Se a gente está aqui, tiver alguém fazendo churrasco lá embaixo, a gente está sentindo aquele aroma. E se eu te mostrar essa outra foto aqui, ó? Continuo pegando pesado, Pois é, só o sangue. Continuo pegando pesado porque, gente, o sal também está presente o tempo todo numa pizza, na massa, no queijo, quando ele foi fabricado. Nesse caso aí, que é calabresa, ele também está ali no meio e ele dá sabor e fica uma delícia. Agora, imagina se, de repente, eu chegasse para você aqui hoje e falasse assim, olha, está proibido o sal. Ninguém mais aqui pode botar sal em nenhum alimento, nada, zero sal. E aí, de repente, depois desse comunicado, eu mostrasse essa foto. Uma comida trivial do brasileiro. Arroz, feijão, ali não é bem um bife, é um churrasquinho, batata frita e 2 folhinhas de alface para a gente fingir que é fitness. Porque a gente é assim, a gente bota ali que dá uma disfarçada. Mas esse prato, como eu falei, é um prato trivial dos brasileiros e é uma delícia, eu adoro. Agora, imagine esse prato, esse arroz fresquinho, esse churrasquinho aí, quentinho, tudo, a batata crocante, mas tudo sem absolutamente um pingo de sal. Ia perder tudo, ia perder o sabor, ia perder assim, até o desejo da gente se alimentar. Mesmo sendo uma comida tão gostosa. Por quê? Porque ia faltar o sal. O sal, ele nessas fotos que eu botei, ele traz o sabor, ele realça o aroma. E a gente vai entrar num bate-papo sobre sal, trazendo para a parte bíblica do que o Senhor falou. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu queria deixar uma dica aqui para os homens. Em nome das mulheres, eu queria deixar uma dica para os homens. Quando a sua esposa chegar para você e perguntar como é que está essa comida, está gostosa? Olha só esse exemplo aqui. O que você achou do jantar, amor? Sem sal. Que sensacional. Gente, olha, #fica a dica. Se por um acaso a sua esposa fizer um alimento assim, que se você está olhando, está maravilhoso, mas quando você provar, tiver sem sal, por favor, fale a verdade, porque crente não mente, mas fale com amor. Ah, querida, está sensacional. Pode até frisar, mas vai com amor. Mas aí a gente vai entrar agora na parte do que o Senhor Jesus falou para a gente. A gente viu essas funções do sal aí, essa dica também. Mas só que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele falou o seguinte:
Vocês são o sal da terra. Em outras versões da Bíblia fala, vós sois. E eu achei interessante que eu consegui achar o que significa essa expressão vós sois. E ela significa ação de ser, ato de expressar permanentemente uma condição, característica ou capacidade particular. Você viu que Jesus não falou assim, olha, vocês serão sal da terra. Vocês têm um potencial para, em algum momento, vir a ser sal da terra, dependendo do que vocês façam, dependendo da conduta de vocês, das escolhas, vocês, de repente, vão conseguir chegar a ser sal da terra. Não. Ele afirmou, vocês são. Então, queridos, não interessa se você é novinho de idade, se você já tem uma idade mediana ou mais avançada, se você é novo convertido ou se você já tem anos nessa caminhada cristã, você é sal. Como eu falei assim, é uma condição, um ato de expressar permanentemente uma condição. Esse é você é o sal da terra. Em primeiro lugar, preste atenção, Jesus não falou, vocês são o sal do saleiro. A gente não é o sal do saleiro. Por quê? Porque no saleiro, quando o sal está ali, ele não está exercendo nenhuma das propriedades que ele é capaz de exercer. Ele só está ali, tudo juntinho, armazenado. Mas ele não está fazendo nada por ninguém. Ou por nenhum alimento, no caso, ou por nenhuma outra finalidade. Somente quando ele sai do saleiro, quando a gente pega e joga numa comida, quando a gente pega e usa para um fim terapêutico, que ele começa a exercer o seu papel, vamos dizer assim. E da mesma forma nós, cristãos, somente quando a gente sai do saleiro, somente quando a gente sai aqui dessas quatro paredes é que a gente verdadeiramente vai poder colocar em prática tudo aquilo que Deus, o próprio Deus, tem depositado em nós, porque nós e nós mesmos, nós não somos nada. A palavra de Deus diz que a nossa suficiência vem dele. E aí assim, mas como assim, Lilian? Como eu vou ser sal da terra aí fora? Queridos, olha só, pensa uma coisa no sal mesmo, no elemento sal. Quando você vai fazer um arroz, vamos supor, você pega ali uma panela de arroz, se você vai fazer meio quilo de arroz, você não pega meio quilo de sal e coloca, não. Um pouquinho de sal que você coloca, e aquele sal, ele tem a capacidade de penetrar por todo aquele arroz e salgá-lo, né? Fazer com que ele fique gostoso. E isso se aplica a qualquer outro alimento. Esse é o teu chamado. Ali fora não interessa se a maioria das pessoas ainda não conhece o amor de Deus, se na maioria dos locais onde você frequenta, a maioria não é cristão ainda, não interessa. Você, com Cristo, você tem a capacidade, Ele te capacita a você salgar aquele ambiente, a você chegar e derramar, como que fala? O sabor, você levar o aroma de Cristo. Mas Lilian, como assim? Queridos, olha só, um jovem na sua escola, na sua faculdade, mesmo que esteja no meio de 40, 50 alunos que não conhecem a Deus, a vida dele tem a capacidade de refletir quem é Cristo. No seu trabalho, onde você exerce a sua função, seja você um funcionário, seja você o patrão, você tem a capacidade de, ali naquele ambiente em que você está inserido, causar a diferença. Sabe, ser diferente muitas vezes no comportamento, nas atitudes, nas propostas que muitas vezes a gente recebe e você, eu sou sal. Não é para falar, eu sou melhor que você, porque não é isso. Mas eu não me rendo, porque eu sou sal, eu estou aqui como sal, sabe para quê? Para representar a cultura do reino de Deus.
Esses somos nós, queridos. Queridos, olha só, uma das funções do sal é conservar, né? É não deixar com que as coisas apodreçam. E é só a gente olhar para esse mundo aí fora, queridos. A cada dia que passa, vem mais notícias que deixam a gente assim, impossível. Impossível que isso está acontecendo. Como assim? Cada dia, né, tá piorando mais, o mundo jaz no maligno, a palavra fala isso. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa, você como igreja, sal da terra, você é um instrumento que Deus tem usado para impedir a deteriorização total desse mundo. É você com a tua vida, que, como eu falei, que reflete a cultura do reino de Deus. É você que sendo sal, realça o aroma de Cristo. Você sabia, se lembra aquela foto do churrasco? Sabe o que eu falei, né? A gente sente aquele aroma longe. Você sabia que o aroma que a gente sente dos alimentos, assim que vai longe, é o sal que realça aquilo? É o sal que realça o aroma. Queridos, vocês estão aqui para refletir o aroma de Cristo. A palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo, que espalha a fragrância dele por todos os lugares. Você é esse perfume. Você é aquele que, através da sua vida, através do fruto do Espírito, que o próprio Espírito te capacita a produzir amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Através desse fruto, você está refletindo, está espalhando o aroma de Cristo nesse mundo e impedindo que haja esse estrago total. As suas orações, queridos, creia nisso, igreja. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. As suas orações têm funcionado como um sal para impedir que o pecado avance ainda mais. Não só nesse mundo, mas nos seus familiares, nos seus filhos, na sua parentela, nos seus amigos. Creia nisso. Você é sal, Jesus disse, você já é, isso é fato. Não dá para mudar. Só que não parou aí esse versículo, ele continuou. E Jesus continuou falando assim: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Uma outra coisa também que eu lembrei agora, além da conservação, nessa questão do aroma, você como sal, você também realça o sabor nesse mundo. Sabe o que quer dizer isso? Você realça o sabor da cultura do reino de Deus. Quando a situação está difícil, quando está tudo esquisito, os problemas vêm, as aflições chegam, você como sal está ali para falar, olha só, a coisa está difícil mesmo, é verdade, está doendo. Só que Jesus disse que no mundo eu teria aflições, mas ele venceu o mundo, eu também vencerei porque ele me faz mais que vencedor. Você como um sal que espalha esse aroma, tem também essa função de revelar para esse mundo que há esperança, que há alegria, mesmo em meio a toda a confusão, que mesmo em meio a políticos corruptos, mesmo em meio assim, como que fala? A economia devastada, mesmo em meio a qualquer outro, você como sal tem a capacidade de mostrar para esse mundo que, olha só, não, eu não sou regido por isso que eu estou feliz, porque quem rege a minha vida é Deus, e Ele é aquele que disse que supriria todas as minhas necessidades, não de acordo com as minhas necessidades, mas segundo as suas riquezas. É Ele que disse que estaria comigo o tempo todo. Isso você está salgando quando você vive essas coisas. Mas voltando aqui, quando eu falei o sal perde o seu sabor, a gente precisa entender que o sal que a gente compra hoje é muito diferente daquele sal nos tempos de Jesus. Hoje a gente compra o sal, né, já tudo ensacado, tudo já refinado, aquele pacote com aquele sal branquinho, direitinho. Naquele tempo não. O sal ele era retirado do Mar Morto, era um sal cheio de impurezas, e que essas impurezas elas tinham a capacidade de causar
alteração na cor e até no sabor do sal. E quando era retirado, era extraído esse sal, aquela parte boa do sal, o sal que estava bom, que estava legal, ele era usado para fins medicinais, para fins culinários e também para as ofertas no templo, né, no altar. Mas aquele outro sal, que estava cheio das impurezas, ele não servia para poder exercer nenhuma daquelas funções culinárias, terapêuticas, de conservação, ele não servia para nada disso. E sabe o que era feito com esse sal? Cheio de impurezas. Ele era usado de duas formas. Uma era jogado no chão para fazer tipo entre aspas, uma pavimentação ali. E as pessoas passavam por cima. E uma outra parte era armazenada nos templos, né, nas sinagogas. Existiam locais onde se armazenavam esse sal que seria jogado fora, que não serviria para nada, porque quando chega o inverno, em Israel neva, não durante muito tempo, nem em grande quantidade, mas neva. E naquela frente lá do templo, né, aquele pátio enorme, com neve, ficava extremamente escorregadio. Então, esse sal, ele era jogado ali para que ele absorvesse aquele gelo e evitasse que as pessoas... o gelo ia derreter, para evitar acidentes das pessoas caírem. Então, por isso que o Jesus falou, né, ele usava muito essas metáforas, olha, se o sal não tiver mais sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para que seja jogado e as pessoas pisem em cima. Mas vocês viram uma coisa? Ele foi jogado para as pessoas pisarem em cima. De alguma forma, ele tinha uma utilidade. Estava evitando que as pessoas caíssem. De alguma forma. Só que não era a utilidade primária dele. Ele até estava sendo aproveitado, mas não era para a finalidade primária, a finalidade certa, que era de conservação, de estar ali no altar, de parte culinária, não estava sendo feito. E aí eu te pergunto, será que um sal da terra, que somos nós, pode perder o seu sabor? Será que você, será que a gente pode perder esse sabor? E, queridos, a resposta é um grande sim. Como, Lília? Você não deixou de ser sal. Jesus falou, você é a condição permanente. Como? Pequenas concessões. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria esse: pequenas concessões. Mas, Lília, o que é isso? O que são pequenas concessões? Pequenas concessões, a nível de dicionário, né, significa permissão expressa e ato ou efeito de conceder ou entregar alguma coisa a alguém. Significa você permitir, você dar a liberdade para que aquela pessoa ou aquela coisa haja na sua vida, ou ali no meio onde você está. Essa é a definição de dicionário, a nível de dicionário. Mas em relação a gente, biblicamente falando, vamos dizer assim, biblicamente falando, não está na Bíblia, eu escrevi biblicamente só uma forma de vocês entenderem, no nosso contexto aqui. Significa o seguinte, que pequenas concessões são pequenas liberdades que você dá ao mundo para que o mundo faça parte da sua vida. São pequenas coisas que fazem, sabe o quê? Que a gente desvie o nosso olhar de Cristo. E a Bíblia fala o quê para a gente? Que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que a gente tem que olhar firmemente para aquele que é o iniciador e o finalizador da nossa carreira de fé. Esse é o recado da Bíblia para a gente, é a orientação para a gente. Mas essas pequenas concessões, elas fazem com que a gente desvie o nosso olhar. E a gente já não olha mais tão firmemente, porque existem coisas que estão chamando a nossa atenção e estão tentando dividir a nossa atenção. Eu vou olhar, mas eu vou olhar para cá também.
Eu vou estar aqui, mas eu vou estar aqui assim, o tempo todo. E se eu continuar, pequenas concessões são um produto de coisas que vão perdendo o valor para você. Eu já estou tanto tempo na igreja. Não preciso mais me envolver com nada, não. Já passou meu tempo, eu estou velha, agora eu vou só relaxar. Não, eu não... ficar vindo à igreja para ouvir todo dia sobre fé, sobre amor, sobre perdão. Eu já ouvi isso muitas vezes, não preciso mais disso, não. Não, olha só. Essa aqui é a regra de conduta que a Bíblia orienta, que a palavra diz, mas... eu vou dar uma saída só um pouquinho. É só um pouquinho. Eu vou começar a falar essas palavras esquisitas só um pouquinho. Eu vou começar a entrar nesse site aqui só um pouquinho. Eu sei que ele não glorifica o Senhor, mas é só um pouquinho. Eu vou começar a me envolver com essas pessoas só um pouquinho, mas eu sou crente. Eu não sou enrolado, não. É só um pouquinho, só um pouquinho. Queridos, a palavra de Deus diz que seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Sabe qual é o problema das pequenas concessões? Se a gente assim, foi só um pouquinho e tudo bem. Não, mas o grande problema é isso aqui. O problema é quando estas pequenas concessões, quando sustentadas por um período de tempo, de forma contínua, geram hábitos. A gente, às vezes, nem percebe. Eu estou fazendo isso aqui hoje, mas é bom. Aí eu faço amanhã de novo, aí depois de novo. E quando eu vi, aquilo virou um hábito, que muitas vezes está completamente contrário à palavra de Deus. E vocês estão percebendo que eu estou falando assim, muito vagamente? Eu estou citando assim, estou falando de um site, uma coisa, mas assim, muito genericamente. Sabe por que eu estou fazendo isso, gente? Eu estou fazendo isso propositalmente. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para trazer legalismo para ninguém. Eu não estou aqui para trazer peso para ninguém. Eu não sei quais as coisas que te chamam a atenção, que tentam desviar o teu olhar, de olhar firmemente para Cristo. Eu sei sim quais as coisas que me tentam, para que eu desvie o olhar só um pouquinho, só um pouquinho. Eu sei, mas eu não sei você. Mas uma coisa, Tiago diz, que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, de repente, aquilo que chama atenção para você não é o que me chama atenção e vice-versa. Mas naquilo que chama atenção para a gente tem a capacidade de ir abrindo uma brechinha, uma concessão aqui e outra ali. E eu não estou aqui para trazer uma lista de pode e não pode, porque nem Jesus fez isso. O apóstolo Paulo fala, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então não é uma lista de pode ou que não pode, é uma lista do que eu vejo. Espera aí, isso aqui está me chamando a atenção, mas eu quero olhar firmemente e eu vou me manter. Espírito Santo me ajuda, você está dentro de mim, você é aquele que me capacita, é aquele que me ensina todas as coisas, é aquele que me faz andar no caminho certo. Me ajuda, porque eu não quero abrir brecha para pequenas concessões, mas eu quero estar experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E as pequenas concessões, elas têm a capacidade de desviar a gente de receber isso. Queridos, Romanos 6, sabe o que ele fala? Que nós já estamos mortos para o pecado não tem mais domínio sobre você. Isso daí foi um problema que Jesus resolveu lá na cruz. A palavra diz que quando ele morreu na cruz, ele levou sobre ele toda a nossa natureza pecaminosa. Antes de Cristo, nós não tínhamos escolha. A gente estava errando o tempo todo, não porque a gente fazia coisas certas ou coisas erradas, mas era por conta de uma natureza.
Mas quando ele veio, ele levou aquela natureza pecaminosa sobre ele e nos deu a própria vida dele. É essa vida que você tem dentro de você. E é essa vida de Deus, Zoe, a vida do próprio Deus. Sabe por quê? Vou falar uma coisa que eu já falei aqui outras vezes. Porque Jesus, ele não veio morrer pela gente para transformar pessoas más, que faziam várias coisas erradas, em pessoas boas. Não! Ele veio transformar pessoas mortas espiritualmente em pessoas vivas espiritualmente e transformar essas pessoas em sal da terra, que vão sair lá fora e vão mostrar quem é esse Deus que te resgatou. É isso. Então o pecado, ele não tem mais domínio sobre você. Então você é tentado sim a fazer pequenas concessões, eu também sou. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você, que te fortalece a falar não. A palavra diz que o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, querendo uma brecha. Mas a palavra também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, quem está mais perto? E outra coisa, o diabo anda ao derredor procurando alguém. Se ele está procurando, eu que não vou deixar ele me achar. Eu vou brincar de pique-esconde. E vou esconder bem, eu não quero. Ele está procurando, é só não deixar ele me achar. Não é verdade, gente? E isso são coisas que a gente precisa guardar. Olha aqui esse ditado popular, né? Porteira por onde passa um boi, passa uma boiada. Eu botei essas duas fotos aí, porque naquela primeira foto ali, tem a porteira, vocês acham que aquela boiada ali inteira ia conseguir passar ali de uma vez só? Não. Mas de 2 em 2, de 3 em 3, eles passavam. Eles passariam. E é isso que as pequenas concessões fazem. Às vezes a gente pensa, sabe o que a gente pensa, queridos? E eu vou falar isso para vocês, mas antes eu quero mostrar um versículo aqui. De 1 Coríntios 5 e 6, a parte B. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Um pouco. Pensa num bolo. Quando você faz o bolo, você coloca 3 xícaras de farinha, 3 de açúcar, 3 ovos. Estou chutando, né, gente? Porque eu compro o bolo pronto. 3 xícaras, assim, tá de casa moderna. Não vou falar o nome da loja, não, para não fazer merchandise. Mas é mais ou menos isso. Agora, o fermento, vocês colocam 3 xícaras? Não. Você coloca uma colher. Não me lembro qual, mas é uma colher. E aquela colher, ela tem de fermento, ela tem a capacidade de fazer com que aquele bolo todo cresça. Não cresce só num pedacinho aonde eu joguei. Ele se mistura na massa. Essa passagem, né, que Paulo estava falando lá, a igreja de Coríntios, era por causa de um pecado que aquela igreja estava meio que encobrindo, deixando passar. E ele fala, olha, vocês não sabem que isso tem o poder de vir a contaminar tudo? Olha esse outro versículo aqui de Cantares. É a esposa falando para o amado, né? Peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Quantas vezes, queridos, a gente se preocupa só com as raposas, com as coisas grandes. Às vezes, eu vou citar algumas coisas aqui, porque nós temos a tendência de botar nomenclatura e graus de... Isso aqui é mais errado do que isso, né? Isso aqui, a gente tem essa tendência, apesar de que não existe isso, não. Então, a gente pensa assim, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não faço nada disso, que segundo a gente são as raposas, entre aspas. Então, que fazem um estrago enorme. Então não tem problema, eu não faço isso não. Então, estou tranquilo, estou bem na fita. Mas ela fala, cuidado com as rapozinhas, apanhe as rapozinhas. Pequenas coisas que a gente acha que às vezes, tem nada a ver isso aqui não, tem nada a ver. Mas que de pouquinho em pouquinho
tem o potencial de contaminar a nossa vida e fazer um estrago tão grande quanto aqueles que a gente chama de, entre aspas, grandes pecados. E é isso que a gente tem que ter atenção. E, querido, sabe o que o diabo quer com essas pequenas concessões que a gente faz? Vou falar claramente, gente, eu creio que isso aqui é para desmascarar o diabo, parar com essa bobeira dele querer enganar a gente. Ele vai continuar tentando, né? Mas a gente vai desmascarar aqui hoje. Sabe o que ele quer? Com essas pequenas concessões na sua vida e na minha, que a gente faça, né? Pequenas concessões, ele quer fazer com que você venha a perder a sua integridade. Você hoje não cumpre com a sua palavra, amanhã já não cumpre mais um pouquinho, diz que vai e não vai, e vai fazendo isso, fez uma coisa que, não, e aí vai, e daqui a pouco você perde a sua integridade. E quando ele consegue fazer com que uma pessoa, com que um cristão perca a sua integridade, sabe o que acontece com isso? Sabe o que ele faz? Ele faz com que aquela pessoa perca o crédito para pregar a palavra de Deus. Ele faz com que aquela pessoa, diante desse mundo que está completamente insosso, completamente sem sal, ele faz com que essa pessoa perca a credibilidade de pregar ali fora. E como, queridos, deixa eu te falar uma coisa, como nós seremos um sal da terra, como a gente vai poder lançar sabor nesse mundo, lançar um aroma de Cristo nesse mundo, como a gente vai poder fazer isso se nós tivermos perdido a nossa credibilidade? Como? Deixa eu te falar uma coisa, a tua vida é o teu testemunho. A tua vida, as tuas palavras, o teu comportamento, as tuas escolhas, esse é o teu testemunho. É o melhor testemunho que você tem, é refletir a Cristo que está dentro de você, é deixar Cristo ser formado dentro de você todos os dias, diante das situações que você vive. É isso que esse mundo precisa. E quer saber de uma coisa? Deixa eu ver... porque eu ia falar outra coisa. Quer saber de uma coisa? O mundo fala que não, mas eles estão carentes desse amor. Eles estão carentes disso, queridos. Você quer ver um exemplo aqui? Olha aqui esse texto de 1 Reis 11, que fala de Salomão. Gente, Salomão foi o homem mais sábio. Sabe, Deus se manifestou a ele. Ele viu Deus, assim, tremendo. Ele escrevia coisas tremendas que edificam a gente até hoje. Só que Salomão fez algumas concessões. E eu queria ler com você. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Elas eram de nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir seus deuses. O Senhor falou isso. Ele deu a dica. Ele falou: não faça isso, porque vai ter uma consequência, e essa consequência é você se afastar. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Mas continua. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. Isso aqui a gente deixa de lado. As suas mulheres o levaram a desviar-se. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Pequenas concessões. Essas mulheres que ele casou, elas eram de povos totalmente contrários ao que o Senhor tinha falado. Eram de povos que Deus tinha falado que não era para ele casar. E à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. O seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Queridos, olha só. Vocês acham que os deuses dessas mulheres que ele casou, eles chegaram para ele e falaram assim: olha só, deixa eu me apresentar. Eu sou o Deus aqui,
50ª esposa sua. Meu nome é tal e eu estou aqui para te dizer que eu sou melhor que teu Deus. E aí Salomão virou e falou assim, e não é que é mesmo? Vou te adorar agora, vou deixar o meu Deus de lado. Você acha que foi assim? Não, queridos. Pequenas concessões. Hoje eu vou estar... as mulheres o induziram, vem comigo, vamos lá. Não, você adora o seu Deus, que eu vou adorar o meu. Não, vem comigo, pode vir. Então, é só hoje. Eu não vou afastar de Deus, não, é só hoje. Ia lá prestar culto. Daqui a pouco vinha outra, ia lá, é só hoje. Pequenas concessões, e a palavra diz que o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. E lá em Tiago fala também que o homem de espírito dobre, de mente dividida nos seus desejos, nos seus pensamentos, nas suas escolhas, não alcançará nada do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, igreja, o que o Senhor quer para você é que você ande em vitória, é que você seja mais que vencedor sobre tudo que você tenha diante de você. E é Ele quem faz isso na sua vida. Então não abra a porta para pequenas concessões. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você já é mais que vencedor. Creia nisso. Sabe o que o diabo quer? Em 2 Coríntios 4:4, fala que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não cheguem ao conhecimento da glória do evangelho de Cristo. E ele tem feito isso. As pessoas, meu Deus, está na cara que Jesus é bom. E elas não conseguem entender, espiritualmente estão cegas. Mas Ele também quer, na nossa vida, Ele quer cegar o nosso entendimento para a obra que Cristo fez na nossa vida. Ele quer cegar o nosso entendimento para que a gente não perceba tudo que Deus fez na nossa vida, tudo que Ele conquistou para a gente. E deixa eu te falar uma coisa, tem uma palavra que faz toda a diferença aí. Ele não quer apenas cegar os nossos olhos para poder não enxergar o Evangelho de Cristo. Não. Ele quer cegar os nossos olhos para que a gente não enxergue a glória do Evangelho de Cristo. E a palavra glória, ela tem a ver com a manifestação da pessoa, do caráter e da reputação de Cristo. É isso que Ele não quer que você enxergue. É isso que Ele quer fazer com que esteja tampado diante de você. Ele quer que você pense, sabe o quê? Que Cristo não está com você todos os dias. Ele quer que você pense que Ele não tenha o poder para te usar. Que você eu não vou ser usado, eu não preciso, então eu posso viver. Deus não se importa, não. Deus quer te usar poderosamente. Ele quer te capacitar, queridos. Creia nisso. Isso não é uma balela. Eu esqueci de ler o último, né? Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Foi a consequência, né? E, queridos, olha só. Não é religiosidade. O que eu estou falando aqui para você não é uma religiosidade. Se fosse uma religiosidade, eu ia trazer aqui, botar aqui no slide a lista do que você pode ou não pode. Não é religiosidade, mas é isso aqui, valorize a presença de Deus. Valorize, sabe por quê? Porque Deus chegou e Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso por você e por mim, que era o seu filho. Então que isso motive a mim e a você da gente entregar o melhor que nós temos, que é a nossa própria vida. Senhor, você me deu o melhor, então eu quero te dar o melhor que eu tenho, que é a minha própria vida. Eu não quero ceder a pequenas concessões, eu não quero fazer porque eu quero te oferecer o que eu tenho de melhor, que é meu coração. Gente, olha só, as pessoas precisam do que você recebe aqui dentro. Queridos, a palavra que você recebe desse altar, a palavra de quem está lá na internet, nas suas igrejas, que recebe lá de dentro das igrejas, é essa palavra que o mundo precisa.
É isso que ele precisa. Creia nisso. E você está aqui recebendo para poder, depois de se encher, ir lá para fora e como sal da terra, ministrar sabor. Nesse mundo, como eu já falei, totalmente sem sal. O que o diabo quer com essas pequenas concessões é roubar a revelação da palavra do teu coração. Ele quer roubar a tua integridade. Ele quer fazer com que você não perceba que Cristo está com você o tempo todo e quer te usar e quer se manifestar na sua vida. E ele quer roubar a revelação da palavra do teu coração, queridos. A Bíblia mesmo fala que a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. O Espírito Santo, ele tem uma palavra viva para você todos os dias, diante da situação que você vive. Todos os dias, nosso Deus é um Deus vivo. Ele tem uma palavra viva para você todos os dias, para te fazer, como eu já falei, caminhar em vitória. Não permita que essas pequenas concessões roubem essa revelação do teu coração. Não sei se dá para vocês enxergarem direito, né? Porque fica meio pequeno. Mas vocês estão vendo essa foto? Alguém sabe quem é? Tem gente que sabe, né? Essa foto sou eu. Há 5 anos e 8 meses atrás. 116 quilos. Gordura no fígado. Apneia moderada do sono. 40 segundos direto, sem respirar, e fora outros microsegundos que eu fiquei. Obesidade mórbida, porque eu sou baixa, né? Então por causa da altura, obesidade mórbida e praticamente diabética, já tomando remédio. Por que eu trouxe isso para vocês? Não é, por favor, queridos, daqui da igreja, da internet, eu não trouxe essa foto para julgar ninguém que esteja acima do peso. Por favor, em nome de Jesus, creio nisso. Não foi para isso que eu trouxe. Eu trouxe para mostrar para vocês que eu não dormi uma noite com 61 quilos e acordei no dia seguinte com 116 quilos. Não. Foram esses quilos, né? Eu fui ganhando frutos de pequenas concessões. Não tem problema isso aqui, não. Uma vez, e vou. E o tempo foi passando. E exercício físico que eu fazia constantemente, não, um dia só, 2, uma semana, 2 semanas sem ir, não tem problema, não mata, não. Mas aí as 2 semanas viraram 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos. Pequenas concessões. Só que um dia eu cheguei aqui na igreja, lá naquele cantinho ali, perto ali onde a minha filha está, sozinha. Estava o louvor tocando aqui, e eu ali, sozinha, eu comecei a me derramar na presença do Senhor. E comecei a chorar e falei, Senhor, está tudo errado na minha vida. Eu abri uma porta para o erro. E eu estou destruindo o meu corpo, que é templo do Teu Espírito Santo. Por causa de pequenas concessões, eu não usei essa palavra, mas era isso que eu queria dizer. E eu falei, Senhor, faz um caminho na minha vida. Me mostra o caminho, porque eu já não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo. Me mostra o caminho. Faz um caminho na minha vida. E no meu caso, queridos, no meu caso, isso é muito específico. O Senhor me direcionou para a cirurgia bariátrica. E, por favor, eu não estou falando isso para fazer apologia à cirurgia, de maneira alguma. Eu estou contando a minha experiência. Sabe por que eu estou contando isso? Porque o Senhor, Ele está sempre pronto a mostrar o caminho de volta para a gente. Quando a gente chega para Ele e fala, Senhor, me mostra o caminho. Eu abri a porta para pequenas concessões, mas me mostra o caminho de volta. E Ele está sempre pronto. Sabe por quê? Porque Ele nos ama incondicionalmente. O pastor André Nunes falou isso aqui. Queridos, Ele te ama incondicionalmente. Você não abrindo as portas para pequenas concessões ou abrindo, Ele te ama incondicionalmente.
E está sempre te esperando para te levar, sabe para quê? Para o centro da vontade dele, para que você experimente justamente a boa, perfeita e agradável vontade dele. Creia nisso. Ele não joga peso na gente, mas ele fala assim: tá difícil, não tá? Corre para mim, que eu tenho a solução. Eu tenho como te restaurar. Sal sem sal, como lhe restaurar o sabor? E o Senhor nos dá a dica: renove a sua mente na palavra. Renove a sua mente na palavra de Cristo. Lá no Salmo 19, de 7 a 11, eu já estou terminando, ele fala assim, só abrir aqui. A lei do Senhor é perfeita, ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros e é a garantia da vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Valem mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Além de tudo, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus recebe recompensas. Queridos, olha Ele te dando o caminho. Você está vivendo pequenas concessões, olha aqui, é a minha palavra que vai te restaurar. Ela não vai te jogar de lado e vai falar: você não presta para mais nada. Isso, o que acontece com isso é o sal, o mineral. Com Cristo, a nossa vida, Ele chega e fala assim: vem cá que eu vou restaurar o teu sabor e vou te fazer, sabe, alguém valoroso para poder ir lá fora e voltar a pregar o meu evangelho, porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. É isso que Ele faz. E a segunda coisa, queridos, separe-se para Deus. A gente tem muita crise muitas vezes com a palavra santo. Parece que santo a gente mistifica demais. E santo é ser separado para um propósito. Isso é ser santo. Você foi separado para viver com Deus. Você foi separado para anunciar as grandezas, as maravilhas dele, dele que te tirou das trevas e te trouxe para o reino da sua luz. Esse é você. Ser santo é como diante de um altar, um noivo e uma noiva. O noivo chegar para a noiva e falar assim: olha, eu não estou me separando das outras mulheres que eu já namorei para poder me casar com você. Não, ser santo é ele chegar e falar: olha, eu estou me separando para você. As outras que eu namorei, perder o valor. Isso é ser santo, ser separado. E é isso que o Senhor te convida. Eu te convido a você fazer essa oração do Salmo 139, 23 e 24. Sonda, Senhor, o meu coração. Sonda. Vê se há em mim algum caminho mau. E se houver, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração, querido. Se há alguma pequena concessão na nossa vida, ou algumas pequenas concessões, que a gente possa estar mergulhando na palavra e pedindo ao Senhor: Senhor, sonda meu coração e me ajuda. Só você pode me transformar. Só você pode me restaurar. E só você pode me guiar pelo caminho eterno. Fique de pé, queridos. A gente está terminando, a gente vai orar. Troque as pequenas concessões pelas grandes realizações do Espírito Santo. Queridos, Ele quer te usar. E quando eu falo grandes realizações, não significa que você vai sair daqui, vai sair ressuscitando mortos, orando e o sol parando, abrindo o mar vermelho. Se Deus quiser, Ele até faz. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quantas vezes as grandes realizações do Espírito Santo na sua vida ou na minha vida é chegar para algum parente, para algum amigo, para alguém lá fora e falar: olha,
eu tenho a solução, é Jesus. Quem sabe é um abraço, quem sabe é uma oferta, eu não sei, mas deixe o Espírito Santo te guiar. É isso que Ele quer fazer. Eu acho que as perguntas, que nós devemos fazer para nós mesmos são essas. O que temos feito hoje que impactará a vida de pessoas eternamente? Como temos nos comportado? O que temos falado? Como temos vivido? Como você pode ser bênção para alguém no dia a dia? Se você esquecer tudo que eu falar, guarda essa última pergunta. Como você pode ser bênção para alguém no dia a dia? Como eu falei, não é religiosidade. Não é uma lista do que pode ou não pode. É intimidade com Deus. É relacionamento. É isso que Ele te chama, filho, vem para um relacionamento profundo comigo. Porque é inesgotável. Vem como você está. O pastor André Nunes falou isso. O Senhor, Ele te chama do jeito que você está, mas Ele não vai deixar você do jeito que você está. Ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai estar te transformando dia a dia a imagem dEle. Para que você possa lá fora salgar nesse mundo de novo tão insosso. E a última coisa, quando a gente faz isso, quando a gente troca as pequenas concessões pelas grandes realizações do Espírito Santo, ao exercitar o amor de Deus em coisas simples, pessoas podem ter uma eternidade bem diferente, por nossa causa, por sua causa. Então, igreja, Jesus já disse, vocês são o sal da terra. Então, seja o sal da terra. Vamos louvar o Senhor?